Bom, gente, com muito prazer, recebo em meu canal para mais uma segunda dupla, meu querido amigo doutor Jorge Vieira, professor doutor Jorge Vieira. O currículo do professor está na descrição aqui do nosso vídeo, tá? E a sua brilhante trajetória está disponível aí para todos vocês. Olha só, o tema deste nosso encontro é povos indígenas, resistência, conquistas, desafios e perspectivas. A primeira questão para o professor é a seguinte: é, primeiramente, muito obrigado, professor, mais uma vez. Meu boa noite. Veja bem, seguindo a ordem cronológica aqui desse nosso tema, o indígena brasileiro ele se vê obrigado a assistir, né, a um processo evolutório dos tempos modernos e a ter de lidar com as artimanhas do capitalismo. E nessa seara de lutas, o índio brasileiro ainda é obrigado a lidar com aqueles que querem invadir o seu território e impor a cultura da cidade grande e também a sua fé. Inclusive, já foi tema aqui do nosso encontro uma vez passada. Então, dizendo que o índio precisa ser inserido na sociedade brasileira. Professor, como é a resistência indígena no Brasil? Boa noite, Gabriel, mais uma vez, né? É um prazer a gente estar todas as segunda-feiras, né, às 19 horas, que estamos aqui para refletir sempre um tema específico da nossa sociedade, do nosso Brasil, Alagoas, enfim. Nós teremos aqui uma longa caminhada, né, de debate e reflexão sobre as diversas temáticas. Olha, veja bem, Gabriel, na verdade, vamos entender algumas questões que são fundamentais. Tem um livro de dois autores, foi publicado pela editora FTD, que tem como título Esta Terra Tinha Dono, que é do Benedito Prézia e do Eduardo Ronart. Este livro, eu acho que ele é muito elucidativo para entender o processo histórico dos povos indígenas. Por quê? Porque ele resgata esse processo histórico desde a 12, 15, 40, desde quando as populações indígenas entraram nas Américas pelo Estreito de Bering, né? E aí, chegando aqui ao Brasil, nós já temos dados arqueológicos que comprovam a presença dessas populações há mais de 12 mil anos. Então, tem um sítio arqueológico em São Raimundo Nonato, no Piauí, que está amplamente comprovado e que já tem outros estudos, inclusive, que apontam para 40 mil anos. Então, veja, é uma longa história, a história de luta, resistência, de vida, de cultura e a riqueza que essas populações indígenas trazem nesse processo histórico, né? Veja, então, eles povoaram dos dois lados, dos Atlânticos, né? O Pacífico, né? De um lado, e o Oceano Atlântico, né? Do outro, né? E ao longo dessa história foram reproduzindo do ponto de vista físico e cultural. O grande corte desse processo aconteceu principalmente em 1500. Isso não quer dizer que esses povos tiveram pela primeira vez contato com população não indígena, porque italianos já tinham passado por aqui, navegadores, né? Franceses, enfim, já conheciam essa área, que hoje denomina-se como território brasileiro, né? Então, o que aconteceu? A chegada dos portugueses aqui, e aí nós temos que resgatar também e desconstruir
essa história contada oficialmente, a história do descobrimento, a gente sabe que não houve. Se alguém descobriu, foram os povos indígenas que aqui chegaram. Na verdade, os portugueses vieram para cá para tomar posse de um acordo que tinha sido firmado entre os reis de Portugal e da Espanha, com a anuência do Papa, da Igreja Católica. Então, na verdade, eles vieram para cá para invadir esse território, que era de mais de 1.000 etnias indígenas. Então, veja, cerca de 1.200 etnias que já ocupavam esse território. Quando eles chegaram aqui, impuseram a sua cultura, sua organização social, seu modo de vida, o idioma, religião, negando completamente os deuses celebrados por as populações indígenas. Ora, tem um autor muito importante também, um francês, Serge Gruzinski, que tem um livro que tem como título O Pensamento Mestiço. Ele faz um estudo aprofundado do impacto da colonização sobre as populações indígenas, né? E aí ele relata as atrocidades, milhares de corpos dos indígenas que foram assassinados ou que foram contaminados com doenças, né, que dizimaram populações inteiras e foram jogados aos lagos e mares. Tem uma outra pesquisadora, essa brasileira, a Cristina Pompa. Ela escreveu a tese de doutorado dela, tem como título A Religião como Tradução. Ela resgatou todos os documentos históricos desse período do Império e até chegando o período da República. E Cristina Pompo, um dos documentos, para você ver a perversidade do processo colonizador, ela encontra uma fala de missionários, né, em documentos que se encontram em Portugal, Espanha, né, nos arquivos europeus, que o missionário escrevia para o seu superior da seguinte forma: olha, o povo Tupinambá, que é um povo que ainda hoje está localizado no sul da Bahia, eu não encontro nenhuma dimensão do sobrenatural, nem mesmo do diabo. Então, veja, olha até onde a perversidade do processo de colonização europeia chegou. Negou completamente. Nem o diabo tinha na cabeça dos índios. Nem tinha Deus, nem tinha diabo. Ora, se você nega totalmente o outro, você anula a história, a religião, a cultura, a economia, a organização social. Ora, eu dei esse pano de fundo para te dar a resposta agora, Gabriel, sobre sua pergunta. E os índios? Como é que eles resistiram diante disso? Ou não? Aí eu vou pegar alguns dados também históricos. Em 1511, já existiam 5.000 indígenas escravos. 1511, 11 anos da presença portuguesa. Foi praticado o etnocídio, o genocídio, tá? E o terricídio, ou seja, a apropriação dos territórios indígenas, que as populações foram completamente expoliadas dos seus territórios. Ora, então você tem, nesse contexto, os povos indígenas aprenderam a resistir. Primeiro porque eles conheciam a floresta. Então muitos fugiram. Mas mesmo aqueles
que foram cooptados e colocados nos aldeamentos, e aí o Gruszinski, por isso que eu citei o arqueólogo e historiador francês Serge Gruszinski, ele relata que todo o processo de imposição de uma cultura ele não se dá de forma mecânica. Isso é importante. Por quê? Porque toda cultura é dinâmica. Então, quer dizer, os povos indígenas se apropriaram da cultura dos europeus, mas ressignificaram de acordo com seu modo de vida, de organização cultural e social. Ou seja, no campo da religião, os europeus impuseram aos indígenas o Deus cristão. Eles foram obrigados a ir à missa, a ir ao culto, a celebrar os santos europeus. Entretanto, Gruszinski encontrou no México, nos portais dos palácios e igrejas, enquanto missionário acreditava que os indígenas estavam cultuando os santos católicos e o Deus cristão, na verdade, eles estavam cultuando os seus próprios deuses e suas próprias entidades religiosas. O que acontece com o negro, Gabriel? Por exemplo, dia 8 de dezembro é dia de quê? Na liturgia católica? De Nossa Senhora da Conceição. Só que os negros celebram Iemanjá, que aconteceu o mesmo processo de imposição da religião cristã católica sobre os negros. Tal Isso do vai acontecer sincretismo, né, agora. professor? Olha, deixa eu fazer uma observação, o Gabriel. Do ponto de vista hoje antropológico, a gente compreende que o termo sincretismo não contempla mais todos os elementos que estão imbuídos nesse processo. Por isso que Gruszinski chama de ressignificação cultural. Porque o sincretismo parece que foi uma mistura de tudo, né? Você mistura a religião indígena com a cristã, com a afro. Não. Por isso que eu disse a você e a quem está nos acompanhando que cultura não é algo estático. Cultura é dinâmica. E você constrói cultura é um ato político. Por exemplo, os povos indígenas, ao longo da história, chegaram num processo de anonimato, principalmente os povos indígenas do Nordeste, que na década de 70, a pergunta que se fazia era: existe índio no Nordeste? E aí o Eduardo Rona, que é esse que eu citei do livro Esta Terra Tinha Dono, ele diz o seguinte, ao invés de perguntar existe índio no Nordeste, você precisa inverter. Quem no Nordeste não é índio? Ou seja, os povos indígenas foram obrigados a negar a identidade. Por quê? Pela imposição da chibata, da dominação religiosa cristã, dos padres e hoje dos evangélicos. E eles tiveram como que fazer uma negociação para sobreviver, para resistir à imposição. Tanto que, do final da década de 70 para início da década de 80, esses povos que eram considerados extintos, considerados que não existiam mais, eles ressurgem, se organizam e reivindicam o reconhecimento das suas identidades e, automaticamente, junto ao reconhecimento das identidades, o reconhecimento dos seus direitos históricos e tradicionais. Então, a resistência indígena é riquíssima no Brasil.
Eles chegaram a criar confederações. A Confederação Cariri, né? O povo caetés, aqui em Alagoas, foi outro povo muito guerreiro. Em 1550, contava-se que existiam cerca de 18 mil homens caetés. Então, quer dizer, só os homens. Então, era uma população muito grande. O processo de resistência histórica foi e é permanente por parte das populações indígenas e suas lideranças. Professor, olha, eu queria fazer uma próxima questão, que é a seguinte. Em 1964, aí, com o advento do regime militar, da ditadura e tal, falava-se também nessa questão de reinserir o índio na sociedade brasileira. Mas o que é isso, né? Porque o índio é como o senhor bem disse, ele tem a sua identidade própria, né? Ele não tem que ser inserido coisa nenhuma, ele tem que ser respeitado. Enfim, então eu queria saber o seguinte, professor, quais as principais conquistas dos povos indígenas no Brasil na atualidade? O senhor acha que a coisa melhorou? Olha, em primeiro lugar, inclusive, esse é um livro que eu trabalho, por coincidência, ele está aqui sobre a minha mesa, Legislação o sobre o meu índio. gabinete. Isso, que eu passo para os meus alunos de direito, né, do SESMAC, que eu tenho uma disciplina que tem como título Direitos Indígenas e das Comunidades Tradicionais. E por que eu estou trazendo aqui? Primeiro, antes de entrar nas conquistas, eu estou trazendo a legislação. E eu vou trabalhar dois aspectos importantes. Primeiro, o Estatuto do Índio do regime militar, de 1964, o golpe militar, né, até 1985, 21 anos. Né? Na questão indígena, os militares cometeram muitas atrocidades, muitas. Tipo, a construção da Transamazônica, que foi nesse período, de ferrovias, etc., que passaram sobre os territórios indígenas. E os povos indígenas, como não têm imunidade para determinado tipo de doenças, acabaram sendo dizimados. Né? Então, foi muito cruel o garimpo, até hoje, nos nossos dias, os grandes projetos hidrelétricas, né? A Transamazônica, como eu me referi anteriormente. E, nesse contexto, os militares extinguiram o antigo órgão responsável pela população indígena, pelo menos no nome, tem como objetivo prestar uma assistência, que é o famoso SPI, Serviço de Proteção ao Índio, e criou, em 1967, a Fundação Nacional do Índio. E em 1973, foi criada e oficializada uma legislação que é conhecida como Estatuto do Índio. E aí eu só vou pegar o artigo 1º dessa legislação da Lei 6.001, que é o chamado Estatuto do Índio. Diz o seguinte: cabe à União integrar o índio de forma lenta e harmoniosa à comunhão nacional. O que significa esse texto do artigo 1º da Lei 6.001? Significa que ser índio era uma etapa, uma condição de passagem. Ou seja, o índio ia deixar de ser índio. Olha que absurdo. Então, ele estava em uma condição de índio, mas ele seria integrado à comunhão nacional. Ora, para nossa felicidade,
e especialmente para a felicidade dos povos indígenas, nós temos a publicação, melhor, a promulgação da nova Constituição Federal em 1988. A nova Constituição recepciona, então, entre outros artigos, os artigos 231 e 232, que tem um capítulo que trata dos direitos dos povos indígenas. E lá é dito com muita clareza, né? O direito à terra, à educação específica e diferenciada, à saúde, à proteção do meio ambiente e tal. E, no artigo 232, vai dizer que reconhece aos povos indígenas sua organização social, culturas, costumes, tradições, etc. Então, quer dizer, a Constituição de 88, né, através dos seus constituintes, recepcionar do que há de melhor no campo da produção científica para colocar o texto constitucional. Aí eu não estou, Gabriel, analisando a sua aplicabilidade. Eu estou, primeiro, constatando que os povos indígenas tiveram seus direitos reconhecidos na Carta Magna, que é a nossa Constituição de 1988. Ora, isso já foi uma grande conquista, extremamente importante, porque pela Constituição, a Constituição não diz que o índio vai ser integrado, diz que cabe à União respeitar a cultura, a crença, os costumes, a organização social dessas populações. Está entendendo? Então, assim, aí eu vou te dizer, com muita objetividade, eu tenho um livro, inclusive, que este livro, eu publiquei a partir de uma pesquisa com meus alunos, que tem como título Antropologia Jurídica do campus ao campo e do campo ao campus. E esse livro ele faz uma análise exatamente da aplicabilidade dos direitos dos povos indígenas nas suas comunidades, nos seus nas suas diversas reivindicações. Então, por exemplo, questão da terra. Eu posso dizer com absoluta convicção, e você sabe disso porque também é do campo do direito. É uma visão equivocada que a sociedade tem, que é a seguinte: o direito, porque o direito está na Constituição, ele está garantido. Espera lá. O direito não age por si próprio. O direito tem que ter o protagonista interessado para que o direito aconteça, para que o direito seja aplicado. Por isso que o curso de Direito é belíssimo, porque o curso de Direito estuda tudo isso. Ou seja, os povos indígenas lutaram para ter o reconhecimento do direito em 87 e 88, conseguiram, com seus aliados, o reconhecimento do direito, mas eles não ficaram somente no reconhecimento do direito. Eles se organizaram, criaram entidades próprias, formaram lideranças, inclusive tem lideranças com mestrado, com doutorado, tem inclusive o Eloy Terena, que é uma grande liderança no Mato Grosso do Sul, acabou de chegar do pós-doutorado na França, em Paris. Então, quer dizer, eles capacitaram seus filhos para que eles pudessem defender os seus direitos. Eu mesmo, quando fiz mestrado, em 2002, pela Universidade Católica do Mato Grosso do Sul, eu estudei com um Terena no mestrado. E ele foi primeiro para o doutorado, primeiro do que eu. Terminou o doutorado primeiro do que eu. Então, assim, na área de história, o Vanderlei Terena. Então, quer dizer, eles estão resistindo,
resistindo, eles estão procurando mecanismo. Eles não negam a relação com a sociedade brasileira, eles estão aprendendo o que é a sociedade brasileira para fortalecer a sua própria cultura, organização social e a conquista dos seus direitos. Então, se a gente faz um balanço histórico, os povos indígenas têm muitas conquistas, apesar de o Estado brasileiro, através dos seus representantes, agentes políticos, efetivamente não ter, como eu diria, a ação independente para cumprir o que está previsto na própria Constituição Federal. Então, eles se mobilizam, se organizam, vão para Brasília, vão ao Congresso Nacional, vão ao Supremo Tribunal Federal, vão à Procuradoria-Geral da República, eles buscam, vão para a ONU, em nível internacional, buscar também denunciar as atrocidades cometidas por fazendeiros, garimpeiros, madeireiros e pelo próprio governo, que é o caso do atual governo do Brasil, o senhor Jair Bolsonaro, que declaradamente, assumidamente, é um inimigo das populações indígenas, número 1. Professor, perfeito. Justamente eu ia tocar nesse ponto agora com o senhor. O seguinte: quais são os principais desafios dos povos indígenas na atualidade e é possível ter alguma perspectiva positiva com o atual governo solapando constantemente a causa indígena no Brasil? Olha, o grande desafio, o número 1, é a demarcação dos territórios indígenas. Por quê? Porque o índio sem terra é um índio que não tem um espaço para sua reprodução física e cultural, como diz e como está positivado na Carta Magna. Então, o grande desafio, e aí é o grande problema. Por quê? Porque os principais invasores das terras indígenas são quem? Aqueles setores mais poderosos do Brasil, o agronegócio, as madeireiras, os garimpeiros. Então, desafio número 1, com absoluta convicção, demarcação da terra. Tá? Depois nós temos a proteção do meio ambiente, que tem o atual ministro, que é um absurdo. Sinceramente, é um negócio, me desculpe, quem é seguidor da política do atual presidente da República, porque o que eu compreendo, qual é o papel de um gestor público? Agir dentro da lei e fazer a mesma é exequível, é executá-la. Agora, nós temos os ministros do governo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro para não executar a lei. Então, por exemplo, a Constituição de 1988 tem um dispositivo, que é o artigo 225, que trata da questão do meio ambiente. Aí você tem um ministro do meio ambiente, que ficou famosa aquela reunião, que era para aproveitar para passar a boiada. Ou seja, exatamente, descumprir o que a própria Constituição determina. Então, é muito louco o que nós estamos vivendo. É uma esquizofrenia. É surreal. Por quê? É surreal. Porque o gestor está para quê? Para executar o direito. O que preconiza a Constituição. E o atual gestor, com sua equipe, está para inviabilizar a execução desses direitos. Então, desde o início da campanha, o próprio Bolsonaro disse que não vai demarcar 1 milímetro de terra para os índios. E já está cumprindo ao pé da letra. E não só não demarcar, está possibilitando a invasão
dos próprios territórios indígenas e cooptando lideranças indígenas, prometendo facilidades, como aquela viagem à ONU que levou uma indígena, né, a Tiracola, para respaldar os interesses da política indigenista do governo Jair Bolsonaro. Então, em nível de desafio, eu te digo isso. E perspectivas? E as perspectivas? Olha, primeiro, desse governo que está aí, eu não vejo nenhuma perspectiva, zero perspectiva, do ponto de vista positivo. E, ao contrário, do ponto de vista negativo, é incentivar o agronegócio invadir territórios indígenas, não demarcar as terras indígenas. É fazer o contrário que prevê a Constituição Federal. Então, perspectiva zero por parte da política indigenista do atual governo. Agora, eu te diria que a grande perspectiva é que nós temos 521 anos da colonização, da presença portuguesa no Brasil. E em 521 anos, os povos indígenas continuam resistindo e dizendo: nós estamos aqui e nós somos protagonistas da nossa própria história. Então, que coisa mais bela, mais bonita, do ponto de vista de perspectiva, porque eu tenho absolutamente a confiança de que, pelos próprios povos indígenas, eles irão resistir e eles irão defender os seus direitos. Perfeito. Professor, para a gente encerrar, uma última questão aqui. Essa marginalização, vamos dizer assim, criada ao longo dos séculos, principalmente através da instituição da República, em 1889, a gente já percebe ali que a Constituição de 1891, com o advento do Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, enfim, a República Velha, como se diz, já se colocava para o alunado em sala de aula a ideia da marginalização do índio, no sentido de que o índio ele só existia no Amazonas, né? De questões, lugares fronteiriços com o Brasil, e, enfim, isso criou essa ideia no imaginário popular de que índio só existe na região amazônica. Então, para a gente encerrar, o senhor que é um profundo conhecedor das causas indígenas, como que desmistificar essa ideia, né, de que o índio só existe na Amazônia? Como o senhor bem disse anteriormente, Alagoas, por exemplo, tinha quase 18 mil caetés, homens, somente homens. Então, como fazer essa desmistificação? É preciso refazer, professor, o caminho, né, educacional para as populações? Isso. Primeiro, para a gente entender de onde vem esse conceito, né? Tem um antropólogo que escreveu um livro, O que é etnocentrismo? Everardo Guimarães Rocha. E ele diz o seguinte: a literatura brasileira trata os povos indígenas de três formas. Então, o indígena aparece na literatura. Então, a primeira grande questão é essa: como os livros retratam os povos indígenas? Então, ele diz, num primeiro momento, retratam o indígena como indolente, preguiçoso, selvagem, não é? No segundo momento, como criança, pela catequese, tem que ser ensinado, né? Que foi o caso da religião. E no terceiro momento, por um profundo etnocentrismo, a própria literatura vai colocar o índio como amante da natureza, aquele silvícola. Por isso que eu estou com a lei aqui, 6.001, do Estatuto do Índio,
No artigo 1º, eu vou ler literalmente para quem está nos acompanhando entender. É do título 1, dos princípios e definições. O que diz o artigo 1º? Esta lei regula a situação jurídica dos índios ou silvícolas. Olha aí, os indígenas são tratados como, genericamente, silvícolas. O que é silvícola? É aquele que vive na selva. Ora, qual é o problema? Se você pega esse conceito, essa lei é de 73, e aplica em Alagoas, nós temos floresta em Alagoas? Não temos. Ora, Pernambuco. Então, se não tem, então não tem silvícola. Não tem morador da selva. Ora, só que tem um problema para a gente entender. Vou pegar o caso de Alagoas, bem concreto. E, por coincidência, eu também estou com um livro aqui, que é do Clóvis Antunes, um antropólogo que foi professor da Universidade Federal de Alagoas, atualmente ele mora no Recife. Ele escreveu um livro documentário, Índios de Alagoas. E aí, nesse livro, está aqui à minha frente, esse livro. Ele diz o seguinte, que em 1872, o então presidente da província de Alagoas declarou extintas todos os aldeamentos da província, que eram 20 povos naquela época. Ora, e qual era o grande objetivo da extinção dos aldeamentos? Transferir os territórios para particulares, fazendeiros e municípios. Então, o grande objetivo foi negar a identidade dessas populações indígenas. Olha, estão negando se apropriaram desses territórios. Eu tenho um capítulo de um livro, um outro livro, de minha autoria, Povos Indígenas, e o título desse capítulo é o seguinte: Índios de Alagoas, do anonimato à afirmação étnica, que exatamente eu retrato essa temática. Então, os povos indígenas, nesse contexto, como protagonistas das suas próprias histórias, história de cada povo, eles se organizaram e, no início da década de 90 para cá, o que eram considerados extintos, hoje nós temos 12 povos indígenas em Alagoas. Tá? 12 povos indígenas. Então, veja a importância, né, desse protagonismo dos povos indígenas na luta e conquista pelos seus direitos. E, aproveitando agora no final, já quero convidá-los e convidá-las, né, todos e todas, para que dia 19, né, de abril é o Dia do Índio. Então, nós vamos realizar uma atividade, exatamente, fazendo a abertura da Semana dos Povos Indígenas. E aí já estamos marcados também, Gabriel, nesse canal, para a gente comemorar o 19 de abril, exatamente de hoje a hoje. Com certeza, com certeza. Iremos comemorar com certeza. É importantíssima a pauta indígena, né? A gente precisa tocar sempre nessa questão, porque o Brasil é uma mistura e o índio precisa ter o seu lugar respeitado acima de tudo. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua participação mais uma vez na nossa segunda dupla e fica aqui, pode fazer suas considerações finais ao nosso público. Reafirmando
o nosso encontro na próxima segunda-feira, 19 de abril, que teremos como temática específica, dando continuidade a esta, sobre o dia comemorativo do Dia do Índio, né? Aí eu vou contar, esperem que eu vou contar todos os detalhes, como é que chegamos a esta data comemorativa do 19 de abril. Então, Gabriel e demais, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Daremos continuidade a nossas temáticas e quero agradecer também a presença de vocês nos acompanhando neste momento. Uma boa noite e até a próxima segunda-feira. Hoje já foi essa aula maravilhosa. Imagine, então, daqui a 8 dias. Gente, só tenho a agradecer. Gratidão, professor. Grande abraço. Boa noite. Boa noite.